Olá! Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil terá quase 500 mil de novos casos da doença em 2010. Os mais comuns deverão ser o de pele, o de próstata e o de mama. Esse último é o câncer que mais mata as brasileiras. Só que cerca de 40% dessas mortes poderiam ser evitadas com o diagnóstico precoce. Mas no início deste mês, uma notícia um tanto polêmica chegou dos Estados Unidos. Lá a recomendação de um grupo de médicos é de que as mulheres devem fazer a mamografia a partir dos 50 anos e a cada 2 anos. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde incluiu o exame no Sistema Único de Saúde para mulheres com mais de 40 anos. E o ideal é fazer uma mamografia por ano. Quando um nódulo pode ser câncer de mama? Quais as formas de tratamento? Com a palavra, Sérgio Rattenbach é oncologista, especialista em mama do Hospital Erasto Gettner, em Curitiba. Leônidas Noronha Silva é médico mastologista responsável pelo setor de oncoplástica do Hospital Evangélico, em Curitiba. Aline Mariana Rodix é psicóloga, especialista em psico-oncologia, trabalha no Hospital Erasto Gettner, aqui em Curitiba. E Janice Gastaldon é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Hospital Erasto Gettner. Qual a sua dúvida sobre o câncer de mama? Mande a sua pergunta aqui para nós pelo 0800 643 7555 ou pode ser por e-mail. O e-mail do programa é comapalavrra@rtve.pr.gov.br. Se você quiser assistir a esse programa amanhã ou indicar para alguém, o programa pode ser revisto pela internet. Basta acessar o site rtve.pr.gov.br. Você também pode fazer comentários e sugerir temas aqui para a gente pelo blog. O endereço é programa.comapalavrra.wordpress.com. Então mande aí a sua pergunta, sua dúvida sobre o câncer de mama, tá? Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Eu queria começar com a seguinte pergunta: quais são as causas do câncer de mama? Como é que a gente pode definir? Bem, existem alguns fatores que aumentam os riscos de uma paciente ter câncer de mama. Os mais significativos, os mais importantes, estão relacionados com a parte genética, a parte hormonal e a própria parte imunológica das pessoas que eventualmente podem ser portadoras de um tumor. Então, diversos fatores estariam entrelaçados aí, né? Se nós vamos falar da parte hormonal, então é muito importante que a gente analise, quando você atende uma paciente, todos os fatores relacionados a isso, em relação à paridade, número de filhos, idade do primeiro filho, uso de terapêutica hormonal de maneira não adequada, enfim, vários... Quanto mais tarde se tem o primeiro filho, mais chance de câncer de mama? Veja bem, são fatores que modificam os riscos. Não pode dizer que uma mulher que tem um filho aos 35, 40 anos de idade seja uma mulher que vai ter um câncer de mama, não. Né? Mas vários fatores somados, eles acabam levando a você imaginar que aquela paciente que está na sua frente possa ter um risco maior. E aí você vai lidar com essa paciente como se fosse uma paciente de maior risco para fazer aqueles exames necessários para fazer um diagnóstico. Né? A mesma coisa quando você analisa uma pessoa e sabe da família, no histórico você consegue retirar que ela tem uma mãe com câncer de mama, irmã com câncer de mama, e essa paciente tem que ser analisada de uma maneira mais adequada, porque ela está dentro daquele grupo de risco em função da sua relação genética. Mas isso quando for mãe, irmã, avó, parentes mais próximos ou... são geralmente os parentes de primeiro e segundo graus que a gente considera com maior frequência. Quer dizer, você tem, geralmente nesse grupo que a gente caracteriza essa paciente como uma paciente de risco. Uhum. Fatores ambientais também influenciam no aparecimento do câncer de mama? O que a gente observa, é muito claro de se perceber isso, é que essa mudança que vem ocorrendo pela própria vida urbana, as opções que as mulheres estão tendo hoje no mercado, veja, hoje a mulher, ela por opção, ela termina tendo menos filhos. Por opção, ela começa a usar o anticoncepcional mais cedo. Por opção, ela termina amamentando menos tempo, por conta de não ter tempo da amamentação. Então, esses fatores que a gente costuma colocar como fatores chamados menores, mas como o Dr. Sérgio colocou, somando esses fatores, a gente termina aumentando o risco dessa população. E é o que a gente vem observando.
A gente vem observando que as mulheres, ao longo dessas últimas décadas, principalmente por conta do maior uso, o maior acesso que essas mulheres estão tendo a fazer exames, como por exemplo a mamografia, a própria educação que essas mulheres estão tendo hoje, por curiosidade, como os debates que ela tem a oportunidade de ver pela televisão e outras mídias. Então a gente vê que há um aumento do número de casos de câncer e a gente vê que é uma grande preocupação em mulheres, tanto acima de 50 anos como abaixo de 50 anos, que têm procurado isso, mas eu vejo que os fatores ambientais que estão envolvidos são muito determinantes, né? O tipo de alimentação possivelmente tem alguma relação, o aumento de peso nas mulheres acima dos 50 anos, na pós-menopausa. Então são pequenos fatores que vão se somando ao longo da vida da mulher e que vão contribuir para que ela tenha um câncer de mama aos 50, 60 anos. Doutor, me tira uma dúvida, o que a obesidade pode fazer que ocorra um câncer de mama? Que relação que teria? Esses trabalhos que procuram relacionar o tipo de alimentação, a nutrição com câncer de mama, são trabalhos bastante difíceis de serem analisados do ponto de vista científico, do ponto de vista médico. Mas eu vejo que a gente, tirando esse lado científico e trazendo o que é importante, o que a gente observa é que a partir dos 40 anos, tanto homens como mulheres começam a aumentar de peso. Isso por conta das alterações hormonais que vão ocorrendo, que são naturais. Nessa mesma faixa etária, a gente observa que as pessoas começam a comer mais, via de regra, e terminam fazendo menos atividade física. E o metabolismo também abaixa. O metabolismo muda com a idade. Então, esses fatores, e entra então talvez a alimentação, como eu falei, são assuntos controversos, mas alguns trabalhos trazem que a alimentação muito rica em gordura animal, então seria as carnes gordas, os derivados de leite integral, tudo isso possa contribuir com o aumento de peso na pós-menopausa e com o aumento dessa gordura corporal na mulher, aumentando o risco do câncer de mama. Porque uma das observações que a gente tem, isso já é fato conhecido, é que quando a mulher tem um maior aumento de gordura corporal, ela termina na pós-menopausa tendo um aumento da quantidade de hormônio feminino circulante. E talvez esse seja um dos fatores que se relacionam ao câncer de mama. Uhum. E mulheres que usam por muito tempo anticoncepcionais têm mais chance, correm mais risco? O anticoncepcional também é uma situação bastante controversa por conta exatamente desse tipo de trabalho. Uhum. Então eu vejo que a gente tem aqui a minha preocupação é não assustar as mulheres de uma forma exagerada, de forma que as mulheres terminem não optando por fazer uma contracepção. Uhum. E no Brasil nós temos um grave problema de mulheres grávidas muito jovens, adolescentes grávidas, então elas têm que tomar muito cuidado. Eu vejo que o anticoncepcional oral é hoje ainda o método mais utilizado nessa população jovem. Mas existe um viés nessa história que alguns trabalhos colocam isso, que quanto maior o tempo que ela use o anticoncepcional antes da primeira gestação, aumentaria o risco de mama após os 40, 50 anos. Uhum. E essa questão, assim, lá nos Estados Unidos de fazerem a mamografia mais frequente após os 50 anos, de fato é necessário que se faça a partir dos 40 anos? Esse trabalho foi um trabalho publicado que causou uma certa revolução médica dentro do Brasil, né? Exatamente porque o INCA assumiu dentro da estrutura, assumiu uma situação de indicação de exames numa faixa etária mais baixa e de repente uma publicação dessa mostrando que eles, com algum trabalho, mostrando que teriam que fazer exame acima dos 50 ou acima dos 60 anos de idade. A Sociedade Brasileira de Mastologia e o INCA, através de levantamentos nacionais mesmo, definiram como 40 anos a indicação da realização de mamografia como rotina daquela paciente que procura o atendimento médico. Eu acho que a grande dificuldade que a gente percebe, ao menos na minha opinião, é que houve uma certa uma dificuldade de se entender o que se chama de screening, que na verdade foi esse trabalho que foi publicado lá. O screening, na verdade, o que é? É você fazer exame de uma população inteira de uma cidade. E aí você pega todas as mulheres de uma faixa etária para fazer mamografia. O que eles chegaram à conclusão? Que o custo disso é extremamente alto, muito caro, em relação à validade daqueles diagnósticos que elas vão fazer nas mulheres abaixo dos 40 anos de idade ou abaixo dos 50. Mas quando você fala em atendimento médico,
ele é um pouco diferente. A mulher que vai para o consultório fazer o atendimento médico e vai fazer o exame preventivo, isso ficou definido no Brasil que realmente aos 40 anos é a idade em que você começa a fazer a mamografia. Por quê? Porque essa mulher vai ao consultório sem a queixa daquele famoso nódulo na mama, o caroço na mama, enfim, uma irregularidade. Ela vai fazer um preventivo. E o médico muitas vezes avalia essa paciente e ela realmente não tem nada do ponto de vista clínico. E o que nós queremos, e realmente aí é que se prende a grande, digamos assim, a grande discussão, é fazer diagnóstico de lesão quando ainda nem o médico consegue palpar. E às vezes até com muita dificuldade você consegue estabelecer o diagnóstico através de uma mamografia ou de uma ecografia, enfim, dos exames necessários para fazer um diagnóstico. E aí você tem um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico precoce. O que propicia essa paciente uma alteração importante do ponto de vista de sobrevida, ela vai ter uma sobrevida melhor, do ponto de vista maior sobrevida, nós vamos ter um índice de curabilidade maior e principalmente vamos ter uma qualidade de tratamento utilizado, ou seja, tratamentos conservadores que hoje se faz com muito maior frequência em função do diagnóstico precoce. Então, o que foi publicado nos Estados Unidos, na verdade, a própria associação, o grupo do governo americano, já se retratou dizendo que aquilo não é uma condição que o governo americano estabeleceu, que foi um trabalho realizado por um grupo de profissionais e que chegou à conclusão que deveria ser feito desta forma para não extrapolasse os custos. Mas eu acho que é importante a gente ter bom senso nessa hora e realmente atender a nossa reivindicação aqui, que isso aqui é do INC, da Sociedade Brasileira de Mastologia. E tem um dado, acho que é muito importante para a gente levantar, que é assim, esse trabalho, ele está falando que fazer mamografia antes dos 50 anos não traria uma mudança na taxa de mortalidade. Então, o que é isso? Ele está dizendo que se nós fizermos mamografias nessa população muito jovem, nós vamos estar gastando muitos exames, gastando muito dinheiro e não vai mudar muito a questão da cura da taxa de mortalidade. Mas nós temos que tomar um cuidado, porque se nós avaliarmos outros fatores, por exemplo, fazer um diagnóstico precoce e nós conseguimos com essa mulher fazer uma cirurgia menor, uma cirurgia mais estética e uma cirurgia que por vezes ela não precisa de um tratamento, por exemplo, como quimioterapia, isso não foi avaliado nesse trabalho. Eles avaliaram só a taxa de mortalidade. Então eu vejo que as mulheres, a população tem que tomar um pouco de cuidado quando recebe essas informações nuas e cruas. A gente tem que avaliar que o contexto é muito maior e eu acho que as mulheres, na minha opinião, compartilho com o Dr. Sérgio, o que nós praticamos no consultório é, normalmente, a partir dos 40 anos e mais uma ressalva, se as mulheres têm fatores de risco, que aí acho que entra a experiência do profissional, do especialista, é mais cedo começar a fazer mamografia, até mais cedo. Né? Eu até quero falar sobre essa questão de quem deve fazer mais cedo ou não no próximo bloco. Vou fazer um intervalo, depois converso também com vocês, tá, a respeito do trabalho lá da Rede Feminina e a questão emocional, como que isso é importante, principalmente durante o tratamento também, né? Sim. Qual a sua dúvida sobre o câncer de mama? Mande a sua pergunta aqui para o nosso programa, eu já estou recebendo as perguntas aqui. Mande a sua pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa, que é comapalavra@rtve.br.gov.br. Eu vou para o intervalo bem rapidinho, a gente já volta. Enquanto isso, manda a sua pergunta. A prevenção, como a gente já sabe, é a melhor maneira para se ter uma boa saúde e evitar doenças. O autoexame é rápido, simples de fazer e é uma forma de descobrir precocemente algum caroço nas mamas. Aproximadamente 80% dos tumores são descobertos pela própria mulher. O câncer de mama atinge principalmente mulheres na menopausa, na idade entre 45 e 55 anos, mas podem aparecer nódulos benignos em outras faixas etárias e precisam ser tratados. Qual a sua dúvida sobre o câncer de mama? Mande a sua pergunta aqui para mim pelo nosso 0800 643 7555 ou pode ser um e-mail para o endereço que aparece aqui no seu vídeo, tá? Eu quero começar a fazer a pergunta para você, Janice. Como é o trabalho que a Rede Feminina faz no hospital com as mulheres que têm câncer? Bom, não só com as mulheres, né? Mas também com todas as pessoas que estão se tratando lá.
o voluntário no Hospital Erasto Gettner, ele dá aquele suporte emocional, espiritual, físico, para toda pessoa que chega para fazer um tratamento. Na verdade, a pessoa chega no hospital, recebe o diagnóstico que está com câncer, desmorona a vida dele, dessa pessoa. Dele e da família, né, por muitas vezes. Não só dela, dessa pessoa, mas da família também. Então, a voluntária ou o voluntário está aí para erguer essa pessoa, incentivar a fazer o tratamento, para que ele possa enfrentar essa realidade dele. Então, eu acho que de suma importância o trabalho voluntário num hospital de câncer, porque a pessoa vai realmente ajudar a pessoa a superar todo aquele sofrimento e obter resultados mais positivos. E quantos voluntários tem? Nós temos atualmente 420 voluntários e voluntárias. Cresceu muito o número de voluntários, homens, na rede feminina. Nós temos aproximadamente... Rede feminina e masculina agora. Exatamente. Existe até um problema com relação ao nome. Mas eu acho que não há problema nenhum. Os homens trabalham muito bem junto com as mulheres da rede feminina. E a maioria dessas pessoas tiveram casos de câncer? Muitas pessoas tiveram casos de câncer e câncer de mama. Então elas conhecem, não é, a situação de quem já teve, então elas têm assim uma autoridade, uma condição melhor até de ajudar uma pessoa a vencer esse problema. Você teve câncer de mama? Não, graças a Deus. Tá. O emocional, né? Vamos começar no início, né? No diagnóstico. Que suporte essa pessoa precisa? Veja, no momento do diagnóstico, nós temos a representação ainda do câncer, né, com uma sentença de morte. Então, quando o médico dá esse diagnóstico, é como se ele estivesse dando uma sentença de morte para aquela pessoa e ela precisa de todo um momento para reorganizar, de um tempo que é singular, que é dela, para poder assimilar primeiro essa informação. Né? Mas esse primeiro impacto, esse buraco que se abre, né, como os pacientes costumam relatar, vem muito em função disso, né, dessa representação que se tem ainda, essa representação social de que o câncer é igual à morte. Ainda tem um estigma muito forte, né? Muito forte. Passado esse momento inicial, né, do diagnóstico, são os tratamentos. No momento em que essa paciente começa o tratamento, o que vai ser feito? Vai ser feita cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Para cada tratamento desse, existem efeitos colaterais e existem representações para essa mulher, né? Para a mulher, pode ter, a mama pode ter várias representações, né? Que pode passar desde a maternagem, né? É um símbolo sexual, né? Representa a sexualidade feminina também. Então, a perda desse órgão, né, ou mesmo o próprio tratamento, às vezes a quimioterapia faz você perder o cabelo, então é a perda da sua própria identidade. E isso também leva a um impacto emocional que precisa ser trabalhado. Só que para cada uma vai ser diferente, porque para cada uma pode estar passando por uma representação diferente nesse momento, né? Então vai ser diferente para cada uma. E sem contar que o tratamento do câncer, por ser um tratamento longo, um tratamento demorado, um tratamento que exige a presença dessa mulher, né, no hospital constantemente, fazer exames constantemente, acaba que ela perde outras coisas também, né? Muitas vezes ela perde a função dela familiar, ela perde, às vezes ela tem que deixar de trabalhar, e a gente tem que considerar que muitas mulheres são o sustento da família ou contribuem significativamente para o sustento dessa família. Ela é dona de casa, mas é ela que coordena cada função de casa. Se ela está fora disso, isso também causa um impacto emocional. Então, o problema emocional, ele se dá nesse momento pelas perdas, né? Pelas perdas físicas, pelas perdas sociais, dos seus papéis dentro da família, dentro da sociedade. É tudo isso que ela precisa enfrentar, junto com a família, né? Então, são esses fatores todos somados que a gente precisa trabalhar, essas questões emocionais, identificar o que mais está lhe afetando nesse momento, porque muitas vezes essa paciente está lá no hospital e a gente está preocupado com esse físico, como é que ela está, e às vezes ela está com um problemão assim de família,
né? Que é isso que está mais afetando ela nesse momento, não é o fato dela estar fazendo quimioterapia, ou a cirurgia, ou a rádio. Então isso é importante, a gente identificar e poder trabalhar essas questões, né? E trabalhar interdisciplinarmente, porque muitas vezes não é só nós que vamos dar conta, né, desse momento, se é um problema social, é um problema, enfim, a gente tem pessoas capacitadas para poder ajudar e resolver esses problemas, até que ela possa ressignificar esse momento. Vocês que trabalham justamente com o câncer, o tratamento precisa ser bastante humanizado, né? Como é que vocês trabalham isso? Eu até que gostaria de entrar um pouco no terreno que você comentou sobre o aspecto do atendimento do ponto de vista psicológico. A gente trabalha de uma maneira, e eu acho que hoje as coisas mudaram muito nesses últimos anos, que eu estou com uma experiência de algum tempo já, a gente percebe que a gente está conseguindo mudar um pouco o conceito que se tinha daquilo que você falou no início, que era o diagnóstico de câncer e seria igual à morte. Hoje nós trabalhamos já de uma outra forma, colocando a forma de uma maneira bastante natural, e as pessoas sabem que quanto mais precoce o diagnóstico, mais chances elas têm. Então já se sabe que você tem chance de cura definitiva, em muitos casos, né? Não, nós estamos falando aqui de mama, mas nós podemos falar de colo de útero. Hoje tem tantas lesões que são curáveis e que na verdade são chamadas de câncer. Então a população tem que começar a aprender. Há pouco tempo nós tivemos um congresso em Gramado e estava lá o doutor Humberto Veronese, do Instituto Moura de Milão, que está fazendo uma proposta que eu achei super interessante, que é uma proposta de uma modificação do que a gente chama de nomenclatura para o carcinoma. Por quê? Porque até alguns anos atrás, você tinha quase que a grande maioria de diagnóstico era um diagnóstico de lesões invasivas, lesões grandes, tumores enormes, e que vinham para o diagnóstico com uma paciente já com um diagnóstico definido por ela mesma. E com essas modificações,